Olá pessoal, então essa é a nossa segunda aula virtual. Estamos na apostila na página 46. Pega lá a apostila e não pergunta de novo que página, hein? Dá uma olhadinha lá, né? Página 46. Corre lá pegar a apostila e vamos acompanhar comigo aqui. Nós vamos começar a biologia celular. Nós vamos começar pelo histórico celular, o histórico da célula. Bom, gente, em 1665, esse carinha aqui, ó, Robert Hooke, ele estava visualizando ao microscópio aquela casca de árvore, sabe aquela casca? O pessoal chama de cortiça. Então ele cortou um pedacinho fininho, colocou ao microscópio e percebeu, você tem o desenho na sua apostila aí, parece uma redinha, parece, sabe aquela gaze que a gente põe no machucado? Então ele percebeu aquilo, um monte de espacinhos vazios. E ele chamou aqueles espacinhos de células, né? Algo pequeno, indica algo muito pequeno. Mas vejam, né, gente, a microscopia foi inventada em 1590, microscópios bem simples. Em 1665, Robert Hooke já estava se utilizando dessa microscopia para observar essa casca de árvore e muitos outros elementos. Mas, nessa época, eles não tinham compreensão de que aquilo se tratava de uma célula, que a casca da árvore era composta por células mortas, que aquilo que ele estava vendo, aquele contorninho lá, era a parede celular. Eles não tinham essa compreensão de célula, né? Tanto é que depois ele observou ainda vários outros, tanto animal quanto vegetal, desde pulga, piolho, fungo, né? Mas não se tinha muita compreensão que se tratava de células e que a célula tinha toda essa estrutura maravilhosa que a gente sabe hoje. Tanto é que ele escreveu, publicou todo esse trabalho dele, né, num livro chamado de micrografia, vocês têm até isso na apostila aí. Ele ficou até famoso por tudo isso, mas não se tinha muito bem a compreensão. A compreensão veio depois, né? 1838, 1839, dois outros pesquisadores, o Schleide e o Schwann, através de muitos estudos, eles elaboraram a teoria celular que você encontra na página 47. O que diz essa teoria, hein, pessoal? Que todos os seres vivos são feitos de células. Essas células com a estrutura que a gente conhece hoje, a célula tem forma, a célula tem função. Então, eles elaboraram a teoria dizendo que todos os seres vivos eram constituídos de células. A célula é uma unidade morfofisiológica, tem forma e tem função. Olha que bacana, né? Mas há uma exceção em relação aos vírus. Vírus não é feito de célula, o vírus é acelular. O vírus, aí tanto se fala no coronavírus, né? Você sabe do que é constituído um vírus? O vírus é constituído de uma cápsula proteica, tem lipídio também nessa constituição, e dentro está o material genético. O coronavírus tem RNA como material genético, tá? E aí se torna perigoso porque ele sofre muita mutação, né? Enfim, mas vamos deixar um pouquinho o coronavírus de lado, era só para você então entender que vírus é um ser acelular, é um ser vivo, porém acelular. Certo? Bom, em relação à célula, já que a gente já sabe que ela é unidade morfofisiológica, a estrutura da célula básica é membrana, citoplasma e um núcleo, tá? Bom, quanto aos tipos de células, nós temos duas classificações importantes: células procarióticas e células eucarióticas. As células procarióticas são as células mais simples que tem. Exemplos de seres que contêm células procarióticas: bactérias e cianobactérias. Cianobactéria é uma alga, tá? Bem semelhante à bactéria, por isso ela recebeu esse nome. E as células eucarióticas ocorrem com os demais seres, né? Protozoários, fungos, animais, vegetais, enfim. Então, para a gente compreender bem a estrutura da célula, vamos dar uma olhadinha junto comigo na imagem? Se pega a sua apostila e eu vou te mostrar uma imagem já já. Na página 49, você tem essa imagem lá de uma célula eucariótica vegetal e de uma célula eucariótica animal. Nos retângulos bege, né? Acho que é bege, isso aqui não sei que cor que você está vendo lá, mas é bege, né? Marronzinho claro. Vocês têm estruturas existentes em ambas as células, tá? Ele está fazendo essa comparação. Nos retângulos em branco aqui mais claro, são estruturas exclusivas da célula animal. E nesses três aqui, ó, verdinho clarinho, são estruturas exclusivas da célula vegetal. Então é uma imagem bem bacana para você estudar, para você comparar bem uma estrutura de célula vegetal e de animal. Bom, vamos começar então falando o que é uma célula eucariótica, né?
Eu significa verdadeiro, que tem. Cariótica é o nome da membrana nuclear, carioteca. Pessoal, observando essas duas células, você vê nitidamente, tem uma membrana aqui, ó. A metade ela está fechada para você ver que ela tem poros e metade aberta. O DNA se encontra aqui, ó, né, no núcleo da célula. Então ele fica bem protegido por essa membrana chamada de carioteca, tá? Bom, nessa outra célula aqui também o núcleo está até sobressaindo aqui, ó. Você percebe a carioteca toda porosa. Por quê? Porque permite o intercâmbio entre núcleo e citoplasma, né? E aqui dentro você vai encontrar o DNA, portanto, certo? Então essas células você consegue ver esse núcleo distinto. Ao microscópio você percebe o contorno da carioteca, né? É um núcleo verdadeiro, um núcleo distinto. Já na página 48, dá uma olhadinha lá rapidinho, vira a página, você vê uma célula de bactéria. É uma célula muito simples. Ela não tem o material genético protegido por essa membrana nuclear, pela carioteca. O material genético dela fica espalhado pelo citoplasma, tá? Então, isso é uma célula procariótica. Então, essa é a diferença. Procariótica, lembre-se, não é aquela que não tem DNA, por favor. Toda célula tem que ter a receita, que é o DNA. Porém, o que acontece com as bactérias e cianobactérias é que esse DNA fica esparramado pelo núcleo, tá? E aqui ele está totalmente protegido, envolto por essa membrana nuclear. Lembra que a gente comentou que a célula tem uma estrutura básica de membrana plasmática. Gente, toda célula tem que ter algo que a envolva, a fininha aqui por dentro, tá? É a membrana plasmática, porque senão o conteúdo vaza. Então, você tem que ter um envoltório que delimita essa célula. Essa é a membrana plasmática. Muito bem? E o espaço que existe aqui dentro da célula é o citoplasma. Citoplasma, que contém uma substância viscosa em forma de um gelzinho que a gente chama de hialoplasma. É aonde ficam mergulhadas todas essas estruturas que vocês percebem aqui dentro, que a gente chama de organelas citoplasmáticas. São várias organelas, cada uma tem uma forma e uma função, por isso que cada uma vai ter um nome também. E são os nomes que você está encontrando aqui nesses retângulos, tá? Por hora, essa aula tem como objetivo mostrar para você a estrutura celular, a diferença entre células eucarióticas para procariótica, que está aí na página 48, que é a da bactéria, e você já ir se familiarizando com o nome dessas organelas que tem aqui. Então, a função a gente vai também ver num outro momento, tá? Então, por hora, vamos lá, vamos só dar uma olhadinha assim, o que a célula tem de igual, né? Quais são as organelas comuns e o que tem de diferente. Então, nós vamos começar aqui, ó, pelo citoesqueleto. O que é citoesqueleto? Esqueleto da célula. Cito é célula. Citologia é a parte da biologia que estuda as células, né? Então, o que é esse citoesqueleto? Puxa lá o do retângulo, vem até a célula, dá uma olhadinha. São filamentos proteicos. É um emaranhado de filamentos proteicos que dá sustentação para a célula. Lembra que a gente falou que a célula é uma unidade morfofisiológica, ela tem que ter forma, né? Então, pela pressão de células vizinhas, ela poderia sofrer um achatamento. Então, as células têm a forma, então o citoesqueleto ajuda na sustentação da célula. Complexo golgiense, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no complexo golgiense aqui em roxinho. Complexo golgiense é uma pilha de bolsas achatadas, também tem funções importantíssimas como armazenar as substâncias produzidas na célula para a posterior eliminação, conforme necessidade. Bacana, né, gente? Eu amo célula, olha que coisa mais linda, né? Só de ver aqui já fico toda emocionada. Vamos lá, se emocionando junto comigo aí, hein? Célula é muito legal. Bom, muito bem. Ribossomos e retículo endoplasmático granuloso. Retículo endoplasmático granuloso, ou rugoso também, como ele é chamado. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar um zoom. São esses canais membranosos que tem dentro da célula, tá? Cuja função é sintetizar proteínas na célula. Sintetizar proteínas importantes, que depois a gente vai entrar em detalhes em relação a esse assunto. Bom, lisossomos. Agora você percebe aqui que lisossomos é exclusivo de célula animal. É uma bolsa, uma vesícula que contém enzimas para digerir os nutrientes dentro da célula. Essa estrutura só existe na célula animal, tá? Muito bem, voltando aqui, tem mais núcleo, né? O do núcleo a gente já havia comentado, tá? Vamos passar o citoplasma também,
né? O espaço aqui todo delimitado pela membrana plasmática. Mitocôndrias, vamos dar uma olhadinha aqui nas mitocôndrias, representada em rosa aqui, mitocôndria aqui em cima, tá? A mitocôndria está aberta para você ver as membraninhas dentro. Mitocôndria é uma organela maravilhosa. A mitocôndria tem por função de produção de energia para o funcionamento celular. Então, em ambas as células. Percebemos aqui centríolo, ó, lembram? Quadradinho claro, só a estrutura de célula animal. O centríolo são 2 tubinhos, 2 cilindrinhos ocos. Eles têm funções importantíssimas, como auxiliar na separação dos cromossomos durante a divisão celular e outras funções que iremos ver um pouco mais à frente. Bom, dando uma olhadinha aqui, peroxissomos. Peroxissomos são bolsinhas também, são vesículas delimitadas por membrana que contêm enzimas dentro, também para o funcionamento da célula. Cloroplasto, vacúolo e parede celular são exclusivos de célula vegetal. Os cloroplastos são essas bolsinhas aqui, tem bastante membranas ricas em clorofila, com função de fotossíntese. Vacúolo de suco celular, percebam essa bolsa grande aqui, ó, cheia de água, né? Aqui dentro tem sais minerais, tem pigmentos, isso aqui também auxilia na forma da célula, na sustentação. Esses vacúolos podem ter mais de um, podem ser menores. E aqui você percebe a parede celular, esse contorno espesso ao redor da membrana plasmática, que é uma película delgada, uma película fininha. Você tem a parede celular, é um reforço mecânico para as células vegetais. Ok? Pessoal, então essa é a estrutura de células eucarióticas animais, estrutura, né, da célula eucariótica vegetal. Minha sugestão para você é dar uma olhada na sua apostila, nos exercícios, tem no caderno de atividades, eu vou mostrar para você a página, tem células lá para você reconhecer essas organelas. Esse passo é muito importante, de você olhar para uma célula dessa e você saber que essa célula se refere a uma célula eucariótica, por causa da membrana nuclear, e porque é uma célula vegetal. Então, pelas características exclusivas. Então, isso é fundamental, tá? Então, sugiro a você faça os exercícios, reveja as figuras de células que tem lá nos exercícios. Nós vamos ter uma aula só de exercícios de revisão, né? E aí, então, nós vamos dar uma treinadinha, mas eu gostaria muito que você fosse fazendo antes, que você tentasse fazer os exercícios, porque aí, quando a gente for trabalhar neles, você já vai estar bem mais craque nisso aí. Tá bem? Então, essa foi a aula 2, né? Sobre células, o histórico celular. Estou contando que vocês estão fazendo os exercícios, tá legal? Se você gostou dessa aula aí, dá um joinha lá pra mim. E se não gostou, também não fala nada não, hein? Porque depois nós vamos conversar, tá? Então, dá um joinha, inscreva-se no canal, ative lá o sininho, tudo bem? Tchau, gente, até a próxima.